Será se nós estamos preparados para a morte? Preparados para a morte? Você está preparado para a morte? A gente sabe que aqueles que vivem na graça de Deus, que vivem na presença de Deus, essas pessoas, elas não morrem, elas vivem. Só morrem aqueles que estão no pecado. Como aquele ditado, né? O salário do pecado é a morte. É dessa morte que nós temos que ter medo. De morrer no pecado, de perder a nossa alma, de ir para o inferno, de nos condenarmos. É essa morte que nós devemos ter medo. Mas se você vive na presença de Deus, vida de oração, na graça de Deus, não morre. Essa pessoa, ela não morre, ela vive. E na verdade a morte, né? É como um piscar de olho. Você sai de uma dimensão e entra na outra. Tem pessoas que dizem, mas eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. Outras pessoas dizem, mas a morte morreu, acabou, não tem, né? Morreu aqui, já era, não tem mais vida após a morte. Tem pessoas que pensam assim. Na verdade, essa vida que nós vivemos é somente uma vida passageira. Só estamos aqui de passagem. A vida que virá é a vida verdadeira. É a vida sem fim. É a vida que você nunca vai morrer. Essa vida é somente passagem. Mas a vida verdadeira, ela começa depois da morte. Se fizermos boas coisas nessa terra, boas obras, vamos para o céu. E vamos morar lá eternamente. Se fizermos coisas ruins e não se convertermos, não buscarmos a Deus, podemos perder a salvação. E seremos condenados eternamente. Então, a morte, ela é uma passagem de uma vida para outra. Não precisa ter medo. A gente tem que ter medo de perder a nossa alma. Né? Rezar muito, sim, rezar bastante. O Santo Rosário, principalmente, a oração que Nossa Senhora mais pede é a oração do Santo Rosário, para nos prepararmos para a boa morte. Todo devoto de Maria que reza o Rosário, essas pessoas, elas sempre morrem com um sorriso no rosto, né? Porque elas recebem a Nossa Senhora. Nossa Senhora vem buscar essas almas na hora da sua morte. Os devotos da Virgem Maria, os devotos do Rosário. As pessoas irão para o paraíso porque rezaram o Rosário durante toda a sua vida. Então não precisa ter medo da morte. Devemos ter medo do pecado, né? Devemos rezar muito, sim, para alcançarmos a salvação. Mas buscar a humildade, né? No amor de Maria. Não querer ser melhor do que os outros. Não querer ser, né? Que ser mais do que os outros, não. Rezar na humildade, preparar o nosso coração. Afinal, o que é a morte? A morte é a separação da alma e do corpo pelo desgaste da velhice ou da doença por acidente. O corpo decai e chega o momento em que a alma não mais pode operar por seu intermédio. Então abandona-o, dizemos que tal pessoa morreu. Padre Léo J. escreve, raras vezes se pode determinar o instante exato em que isso ocorre. O coração pode cessar de bater, a respiração parar, mas a alma pode ainda estar presente. É o que se demonstra pelo fato de algumas vezes pessoas aparentemente mortas reviverem pela respiração artificial ou por outros meios. A morte é a porta da vida eterna. Todos havemos de passar por esta porta, ninguém ficará para a semente.
Se um dia nasceu, com certeza, um dia vai morrer. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1, diz que Ezequias, rei dos judeus, estava na cama, gravemente doente, quando se apresentou o profeta Isaías para lhe comunicar a mensagem do Senhor. Dispõe a tua casa, porque vais morrer, não viverás mais. Vais morrer. Essas palavras caíram como um raio no rosto do rei Ezequias. Ele, tremendo, voltou o rosto para a parede e começou a rezar. Eu vos peço, Senhor, olha a oração que ele fez antes da morte. Eu vos peço, Senhor, que vos lembreis como andei sempre diante de vós, com sinceridade e retidão de coração, praticando o que é de agradável aos vossos olhos. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 3. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Será que estamos preparados para ouvir tal sentença? Qual seria a nossa reação de quando morrermos, de estar diante de Jesus para o juízo particular? Se morrer agora, você morre, você aparece diante de Jesus no juízo particular, do jeito que você tiver. Se você morrer com as vestes, é sinal de que você ainda estava com respeito, mas se não, você vai aparecer diante de Jesus no dia do juízo particular, do jeito que você morrer, ou em pecado ou sem pecado. Ali acontecerá um juízo entre você e Jesus. Você verá a sua vida passar por um telão, desde quando você nasceu até o momento da morte. O juízo particular. O juízo particular vem antes, depois vem o juízo final. E o juízo particular se dá após a morte, na hora que a alma morre. Sabemos que o homem quer viver, não quer deixar o mundo, mas não adianta. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, ou uma geração vem, e a terra sempre permanece. Eclesiástico, capítulo 1, versículos 2, 4. Todos terão que passar por essa porta, isso é pela morte, como diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como é um fato que os homens devem morrer uma só vez. Não adianta os apegos às coisas desse mundo, porque dele não levaremos nada. Quantas e quantas pessoas apegadas com as coisas desse mundo? Com objetos, com bens materiais, até mesmo com pessoas. Você sabe que o apego excessivo demais, ele é pecado, ele prejudica a sua santificação. Tem muitas pessoas que são apegadas aos bens materiais. A gente às vezes tem que tomar muito cuidado com isso, porque na hora que a gente vai morrer, a gente não leva nada. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 diz: Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Aquele que vive apegado às coisas da terra é realmente um louco, porque abandona tudo para adorar o nada. Deixa de encher o coração de alegria para viver mergulhado na tristeza. Devemos apegar das coisas materiais. Não ficar apegado demais, Tem gente que fica apegado demais. Isso prejudica, Em Eclesiástico, capítulo 5, versículo 14, diz: Como saiu do ventre materno, assim voltará, nu como veio. Nada retirou do seu trabalho que possa levar nas mãos. Havemos de deixar tudo, havemos de deixar parentes, amigos, bens e até este nosso corpo. Onde será a nossa morada deste mundo? A nossa morada será um sepulcro cheio de vermes. Como está em Isaías capítulo 14, versículo 11. Sobre o teu corpo os vermes formam como um colchão, os bichos que cobrem como um cobertor. Tem muitas pessoas que gostam de zelar pelo corpo, Devemos sim
mas não demais. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. Infeliz o vaidoso que passa a vida aqui na terra como se nunca fosse morrer. São João Crisóstomo escreve: aproxima-te um sepulcro, contempla o pó, a cinza e os vermes e chora. Santo Afonso Maria de Ligório diz: observa como aquele cadáver de amarelo que se vai tornando negro. Não tarda a aparecer por todo o corpo uma espécie de penugem branca e repugnante. Sai dela uma matéria pútrida. Nasce uma multidão de vermes que se nutrem das próprias carnes. Quando havemos de morrer? Onde? Como? Não sabemos quando, né? Penso que se as pessoas soubessem quando elas iam morrer, eu acho que elas, sei lá, se preparavam, né? Já pensou se soubesse quando era a nossa morte, né? Mas, porém, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Não sabemos quando. Não, daqui a 30 anos? Daqui a 20 anos? Será neste mês, neste dia, nesta noite? Não se sabe. Só Deus sabe. A morte vem para uns mais depressa, para outros mais devagar, mas a todos chega. Mais importante é nós estarmos preparados. Mais importante é nós estarmos com Jesus, com a Santíssima Virgem Maria, com os santos, com os anjos, desapegar das coisas desse mundo. No livro de Eclesiastes, capítulo 14, versículo 12, diz: lembra-te, ó homem, que a morte não tarda. Em São Mateus, capítulo 25, versículo 13, diz: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A morte também não escolhe idade. Morrem os velhos, morrem os moços, morrem os pobres, morrem os ricos, morrem os santos e morrem os pecadores. Onde? Não sabemos. Em casa, na igreja, na cama, na rua, etc, etc. Como de uma febre lenta, de uma doença dolorosa, de um ataque, de uma queda, um desastre, um raio? Não sabemos. Ninguém sabe de como vai morrer. Certeza da morte. Lá em Eclesiastes capítulo 14, versículo 12 diz: lembra-te, ó homem, que a morte não tarda. Já Santo Agostinho dizia: só a morte é certa, os demais bens e males nossos são incertos. Quando uma criança nasce, ela sabe se será rica ou pobre, culta ou ignorante, casada ou celibatária, etc. Mas uma certeza todos têm: um dia morrerá. São Bernardo de Claraval escreve: onde estão os amadores do mundo? E o mesmo santo responde: nada deles resta, senão cinzas e vermes. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: a morte é certa. Tantos cristãos sabem-no, creem e veem, entretanto vivem no esquecimento da morte, como se nunca tivessem que morrer. Padre Divino Antônio Lopes. Tá aí. A verdade sobre a morte. Tem pessoas que vivem nesse mundo e esquecem que tem uma alma para se salvar. Esquece que diante de nós tem um grande juízo severo para nós prestarmos as nossas contas. E desse juízo ninguém escapará. É o juízo de Deus. De um lado estará Deus, do outro lado o inimigo, estará te acusando daquilo que você fez. E haverá uma prestação de contas. Depois da morte, no juízo final. É o juízo tremendo. É da gente tremer na base, né? Porque tudo que fizemos, ouvimos, falamos, que não deixamos de fazer, vamos ter que prestar contas para Deus. Só isso aí já dá pra gente fazer um exame.
Se eu morrer amanhã, como estará minha alma diante de Deus? Diante do juízo? O que eu direi no juízo particular? O problema não é esse. O problema é ver em que estamos errando. Qual o mal que estamos praticando? O que nós estamos deixando de fazer? Você perdoou alguém? Continua magoado? Não perdoa? Mas se você morrer amanhã, você acha que chega num juízo particular, Deus vai te perdoar? Então assim, fazer sempre esse exame de consciência, né? O que eu preciso melhorar? Né? Preparar, mas ter a convicção que diante de nós vai haver esse juízo. Eu penso assim, que se as pessoas meditassem sobre o juízo final, elas se preparariam melhor. Aqueles que são devotos da Virgem Maria, que rezam o rosário, que propagam suas mensagens, no juízo particular, no juízo final, ela será advogada desses servos. Ela vai defender, né? Advogada, no dia do juízo. Mas e aqueles que não têm a Virgem Maria como devoção, como nossa mãe? Como é que vai ser? Quem é que vai defender eles nesse momento? Porque no dia do juízo final, somente ela que pode defender. Somente ela será advogada. Tantos e casos que a gente vê histórias aí de almas, de pessoas que morrem, tem visões, isto, aquilo, diante do juízo. E essa alma já estava já estava marcada centena para ela ir para o inferno, se perder. Mas Nossa Senhora rogou por essa alma pecadora. E ela teve mais uma oportunidade. É isso que vai acontecer no juízo final. O que você está fazendo aí para não rezar o rosário, para não ser devoto, para não honrar, não amar essa mãe, que nesse dia vai te ajudar? Então a morte é isso, né? A morte é nós meditar na próxima vida que virá e se preparar nesta vida. É como o vestibular, né? Você vai fazer as provas para um vestibular, você vai preparar, você vai, né, ler, preparar para fazer aquela prova. Assim também é a morte. Se quisermos ir para o céu, nós temos que prepararmos aqui, na terra. O paraíso, o céu, espera aqueles que foram obedientes a Deus, né, que divulgaram as suas mensagens, que foram obedientes à Santíssima Virgem Maria. Então esses, o novo paraíso vos espera. Então esses não morrem. Olha aqui a mensagem de Nossa Senhora que ela fala ao profeta Pedro II, dia 27/7/2005. Mensagem muito importante, né? Com o título Novo Paraíso vos espera, para aqueles que estão na graça de Deus. Essa é a recompensa para quem sabe amar e respeitar as leis de Deus. Ele, por sua vez, a cada momento, ansioso está para ver todos os seus filhos livres dessa corrupção que envergonha até a própria natureza. Sabem, meus filhinhos, uma junta médica, quando se reúne em volta de uma pessoa que vai ser operada, por ser um estrago tão grande no corpo da pessoa, cada um tem a sua especialidade e dá a sua ideia de como se deve mexer, por motivo de ser muito delicado pela doença que a pessoa tem. O mesmo processo vem Jesus fazendo, conserta tudo e cura, mas tem um porém, a própria pessoa tem que se ajudar e confiar nele principalmente. Sua operação não faz sangue, nem deixa marca no corpo da pessoa, pois ele é o médico dos médicos e não precisa de uma junta médica. Sozinho ele faz tudo, mas tem um porém, enquanto ele não vem, põe isto na mão de uma pessoa escolhida por ele para realizar, ajudando a curar a pessoa que confia e acredita, como é o teu caso, meu filho, Pedro. Tu podes fazer tal operação sem precisar de bisturi ou sala de operação, porque Jesus está em todo lugar, como também eu, Maria, mãe de Deus e de seu povo escolhido. Agora Jesus quer ver todos os conservadores juntos,
não para operar a quem quer que seja, mas para a reunião no silêncio para a reunião no silêncio da oração. Mas ele pede que não faça barulho no momento da participação na Santa Missa, nem quando juntos estão no terço, pois o silêncio ajuda a memória a refletir bem o santo nome do Senhor. O milagre divino sempre acontece nesta hora. Quem já teve o prazer de ser tocado por esse simples homem que hoje se chama Pedro, não escutou as suas preces, pois sozinho ele fala com Jesus, comigo, Maria e com José, pedindo ajuda para tirar a enfermidade da pessoa que pede com amor e que confia nas suas santas palavras. Se diz santa porque é um instrumento de Deus. Se este não fosse, não poderia realizar nada, mas pode, por ser um grande profeta dos últimos tempos. Quanto às suas mãos, não tem computador nem máquina que possa escrever com tanta nitidez, por motivo de ser guiado por nós, conforme meu Santo Filho dá o direito a cada um de nós de relatar os assuntos sagrados, passando pelas mãos desse simples homem. Vejam que, por esse motivo, Jesus vem aproximando da terra para renovar tudo de novo e dar às pessoas escolhidas. Não precisam ter pressa. A pressa agora é dele, pois já não aguenta mais em ver sua casa tão abandonada que a igreja que passou a Pedro, pois sempre ele dizia, antes que o Filho do Homem venha pela segunda vez, primeiro tem que ser novamente escandalizado por os maus pastores. E o mundo está cheio de novas seitas, de novas filosofias, de maldades e ignorância, porque deixam o diabo dominar. No lugar de Jesus, ele vem tomando conta, tirando o sacrário do centro para deixar o lugar para ele, o maior devastador. Para os que quiserem passar para outra vida, que é esta que estamos vivendo, reúnam-se só numa igreja, aonde o sacrário continua no centro e o sacerdote rezando de frente para Jesus e dando a Santa Hóstia na língua das pessoas. Os que estiverem procedendo assim já são um povo de Deus. Maria Imaculada Conceição. Olha aí, 27/7/2005. Um novo paraíso vos espera. Para que nós possamos cada vez mais pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abençoe, e peçamos também Nossa Senhora a graça da perseverança final e do amor verdadeiro a Deus. Programa Hora da Família, para você que está ligado, agora são 11h54.